Bom, na primeira parte da nossa aula, a gente procurou compreender por que o Lacan sentiu a necessidade de construir o grafo do desejo. A gente viu que ele não cria esse esquema para tornar a sua teoria mais complexa, mas porque determinadas relações entre sujeito, linguagem e desejo já não podiam mais ser descritas apenas por meio da exposição oral. Agora, nós vamos nos aproximar do que eu considero o verdadeiro coração do grafo. Se vocês compreenderem profundamente o que significa a passagem da necessidade para a demanda e da demanda para o desejo, grande parte da lógica do grafo do desejo começará a fazer sentido. E eu gostaria que vocês observassem uma coisa. Até aqui, a gente falou muito sobre linguagem, mas a gente ainda não respondeu a uma pergunta fundamental. Como nasce o desejo? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes da psicanálise lacaniana, porque nós costumamos imaginar que o desejo ele faz parte da natureza humana. A gente diz com frequência, todo ser humano deseja, ou nasceu desejando, ou ainda, já ouvi assim, o desejo é instintivo. Mas Lacan, ele propõe uma ideia completamente diferente. Ele nos diz que o ser humano nasce com necessidades. O desejo será produzido mais tarde. Essa afirmação muda radicalmente toda a maneira de pensar a constituição do sujeito. Vamos imaginar uma criança recém-nascida. Essa criança sente frio, sente fome, sente desconforto. Tudo isso pertence ao campo da necessidade. A necessidade está ligada ao organismo, ao biológico. Ela possui um objeto relativamente determinado. Quando o organismo necessita de água, a água satisfaz essa necessidade. Quando ele necessita de alimento, o alimento responde a essa necessidade. Existe aqui uma relação bastante direta entre uma falta biológica e o objeto da satisfação. Até esse ponto, não existe nada especificamente humano. Todos os mamíferos compartilham, de algum modo, essa dimensão da necessidade. Mas existe uma diferença decisiva. O bebê humano é radicalmente dependente do outro. Ele não consegue satisfazer sozinho as suas necessidades. Ele depende de alguém que interprete aquilo que acontece com o seu corpo. E aqui começa a aparecer uma das primeiras ideias fundamentais de Lacan. O bebê não consegue dizer, olha, eu estou com fome. O bebê chora. Esse choro precisará ser interpretado. Observem a delicadeza dessa situação. O bebê não leva uma mensagem pronta ao adulto. O bebê produz um sinal. Quem transforma esse sinal numa mensagem é o outro. É a mãe, é o pai, é quem ocupa essa função. Quando alguém escuta aquele choro e diz assim, ele está com fome, ou se não diz, ele quer colo, a gente já está diante de um trabalho de interpretação. Percebam que algo muito importante aconteceu. A necessidade já não aparece em estado puro. Ela passou pela mediação do outro. Ela entrou no campo da linguagem. É exatamente nesse ponto que o Lacan introduz a noção de demanda. A demanda não é simplesmente um pedido. Essa definição seria muito pobre. A demanda é a necessidade que passou pela linguagem. Ela já não é apenas uma necessidade biológica. Ela se tornou um apelo dirigido ao outro. E isso modifica completamente a sua estrutura. Vamos imaginar novamente o bebê. Ele chora. E aí o que acontece? A mãe chega, a mãe oferece alimento,
Mas, além disso, ela oferece também muito mais do que alimento. Ela fala, ela olha, ela sorri, ela embala a criança, ela interpreta, ela toca a criança, ela nomeia. Percebam, o bebê recebe o leite, mas recebe também presença, recebe também reconhecimento, amor, ele recebe uma resposta simbólica. É por isso que Lacan diz uma frase extraordinária: toda demanda é uma demanda de amor. Essa frase também costuma ser muito mal compreendida. Ela não significa que todo pedido é um pedido romântico. Ela significa algo muito mais profundo. Sempre que a gente pede algo ao outro, pedimos também algo da sua presença. Pedimos o seu reconhecimento, pedimos a sua atenção, pedimos o seu investimento. E na clínica isso aparece o tempo todo. Quantas vezes um paciente diz assim: eu só queria que ele me escutasse, ou então eu só queria que ela me percebesse, ou eu queria que o meu pai tivesse me olhado. À primeira vista, parecem pedidos concretos, mas quando a gente escuta atentamente, a gente percebe que ali existe algo que ultrapassa completamente o objeto solicitado. O objeto, ele torna-se apenas o suporte de outra demanda, uma demanda de reconhecimento, uma demanda de amor. Agora a gente chegou num ponto decisivo. Se toda demanda é uma demanda de amor, por que a gente continua desejando mesmo quando somos amados? Essa é justamente a pergunta que leva Lacan a formular sua teoria do desejo. Né? Imaginem que todas as necessidades fossem plenamente satisfeitas. Ainda assim, permaneceria alguma coisa. Essa alguma coisa não desaparece, ela insiste, ela retorna, ela escapa à satisfação. Esse resto é aquilo que Lacan chama de desejo. Eu gostaria que vocês guardassem essa formulação. O desejo não nasce porque falta um objeto. O desejo nasce porque existe uma falta que nenhum objeto consegue eliminar. Essa diferença é fundamental. Frequentemente, a gente encontra pessoas dizendo assim: quando eu encontrar a pessoa certa, eu serei feliz. Ou senão a gente escuta dizendo assim: quando eu conseguir aquele cargo, aquele trabalho, aquele emprego, a minha vida estará completa. Ou quando eu comprar aquela casa, finalmente eu vou poder descansar. Percebe? Todos nós reconhecemos experiências semelhantes. Mas o que acontece? Quando o sujeito alcança aquilo que ele desejava, por algum momento ele experimenta satisfação. Mas depois, um novo desejo aparece. E outro, e outro, e outro. E isso não acontece porque o sujeito é ingrato, nem porque ele deseja demais. Isso acontece porque o desejo não busca simplesmente objetos. O desejo se organiza em torno de uma falta estrutural. É exatamente essa falta que o grafo do desejo tentará escrever. Nesse momento, talvez alguém aí possa até se perguntar: mas então, o desejo nunca pode ser satisfeito? A resposta precisa ser dada com cuidado. Existem satisfações, existem realizações, existem encontros extremamente importantes na vida de um sujeito. Mas nenhuma dessas experiências elimina definitivamente o desejo. Porque o desejo não é uma necessidade esperando um objeto. O desejo é uma posição estrutural produzida pela entrada na linguagem. Enquanto existir sujeito, existirá desejo.
É aqui que a gente pode compreender uma das afirmações mais conhecidas do Lacan. O desejo do homem é o desejo do outro. Essa frase costuma provocar muitas interpretações equivocadas. Ela não significa simplesmente que desejamos aquilo que os outros possuem. Também não significa que a gente vá imitar o desejo das outras pessoas. O que o Lacan está dizendo é muito mais profundo. Desde o início da vida, a gente aprende a desejar dentro da relação com o outro. Desejamos ser reconhecidos, desejamos ocupar um lugar para alguém. A gente deseja saber o que a gente representa para o desejo do outro. E na clínica, essa dimensão aparece de maneira impressionante. Observem, por exemplo, algumas falas muito comuns na clínica. Olha, eu ouço muito isso. Eu tenho medo de decepcionar a minha mãe. Ou eu preciso orgulhar o meu pai. Ou ainda, eu tenho medo de perder o meu lugar, né? Eu não consigo dizer não. Essas frases mostram que o desejo está profundamente atravessado pela relação com o outro. E aí a gente chega então a outra ideia decisiva para compreender o grafo do desejo. Lacan afirma que o sujeito é efeito do significante. Essa talvez seja uma das frases mais difíceis de toda a obra. Mas ela pode ser compreendida se a gente caminhar lentamente. A gente costuma imaginar que primeiro existe um indivíduo completo. Depois esse indivíduo aprende palavras. Depois ele utiliza essas palavras para expressar aquilo que ele sente. Lacan propõe uma inversão. As palavras não vêm simplesmente expressar um sujeito que já estava pronto. As palavras participam da própria constituição do sujeito. Pensem numa criança que cresce ouvindo constantemente: olha, você é o inteligente da família. Olha, ou se não diz assim: olha, você sempre foi muito frágil, né? Ou ainda: olha, você precisa cuidar de todo mundo. Essas frases não funcionam apenas como descrições. Elas produzem posições subjetivas. Elas oferecem lugares. Elas organizam identificações. É por isso que Lacan afirma que o sujeito é representado por um significante para outro significante. O sujeito aparece precisamente nos efeitos produzidos por essa rede simbólica. Na experiência analítica, a gente encontra isso diariamente. Um paciente começa dizendo: olha, desde pequeno, diziam que eu precisava ser uma pessoa responsável. Ou senão outro diz assim: minha mãe dizia que eu era o homem da casa, né? Percebem? A análise não escuta apenas frases, ela escuta significantes que organizam uma determinada maneira de existir. Quando Lacan diz que o sujeito é efeito do significante, ele está justamente indicando que nossa posição subjetiva não nasce isoladamente. Ela é produzida na relação com a linguagem. É exatamente por isso que o grafo do desejo começa pela linguagem. Ele não começa pelo corpo, ele não começa pelo comportamento, ele não começa pelas emoções. O grafo começa pelos significantes, porque para Lacan é a partir dos significantes que o sujeito poderá surgir. E na próxima parte da nossa aula, finalmente eu vou apresentar o desenho do grafo do desejo, e aí a gente vai ver como todas essas ideias, necessidade, demanda, desejo, linguagem, sujeito, passam a ocupar um lugar preciso nessa arquitetura. A partir daí, cada seta, cada linha, cada operador vai deixar de ser apenas um símbolo e passará a expressar uma lógica clínica que a gente encontra diariamente na escuta psicanalítica.